O livro de Romanos, capítulo 12. Versículo 18. Na minha Bíblia está na página 192. O apóstolo Paulo escreve dizendo: se possível, se for possível, quando depender de vós, se isso for uma possibilidade, se depender da tua vida, tende paz com todos os homens. Então nós vamos aprender a depender, né? Se depender de vós, se depende de mim, se depende de você, que este seja a vontade de Deus realmente relevante nas nossas vidas, que é vivermos em paz com todos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a tua noiva está reunida em teu nome. São homens, mulheres, anciãos, jovens, famílias. Pessoas que querem ser alimentadas com a verdade. Pessoas que querem ser pastoreadas, ensinadas, disciplinadas. Pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pessoas que não se conformam com este mundo, mas que querem mergulhar junto com o seu apóstolo nas profundezas do coração de Deus. E ó Deus, é verdade, se depender de nós, nós vamos aprender esta noite a ter paz com todos os homens. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, povo escolhido, povo amado, selo do meu apostolado, meus filhinhos na fé, aqueles que são da parte do Senhor chamados com uma santa vocação. Meus amados, pela quarta vez, o Espírito instará com a igreja a respeito da questão da pacificação. Deus quer que os seus filhos, todos, do apóstolo à ovelhinha lá atrás, Deus quer que todos nós sejamos instrumentos de paz, instrumentos de reconciliação, instrumentos que vão ajudar a resolver conflitos. E eu quero lhe dizer, amados, que isso talvez seja o assunto mais desafiador da vida espiritual. Porque quando eu prego sobre salvação eterna, você acredita ou não acredita? É você e o pregador e Deus. Quando se prega sobre predestinação, eleição, escolha, falso livre-arbítrio, é você o pregador e Deus. Mas quando se prega sobre pacificação, é você o pregador, Deus e alguém. Lembra que Paulo disse, se possível, quer dizer que há casos em que é absolutamente impossível pacificar. Mas ele disse, olha, se depender de você, seja um pacificador. Então isto é muito desafiador, é uma grande responsabilidade. E eu vou lhe dizer, e esta responsabilidade aumenta, porque nós vivemos numa sociedade muito belicosa. As pessoas não amam, são impacientes, as pessoas fazem a violência acontecer. Nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, que se tira a vida de outra pessoa, violência doméstica, violência verbal, violência entre a comunidade social, violência às vezes em lugares onde você acharia que teria que reinar a paz. E estes são conflitos, e os conflitos ninguém está imune deles, ou na família, ou na sociedade, ou até na igreja. Então Deus quer que o seu povo seja pacificador dentro de uma sociedade belicosa. A
Pastor, e por que a paz é tão importante para Deus? Por que é tão importante para Jesus? Porque você vê as outras religiões não promulgam paz. Você vê as religiões orientalistas que às vezes promovem a guerra e a morte. O único caminho verdadeiro que promove a paz é o caminho do cristianismo. E por que é tão importante para Deus esta questão da paz? Então nós vamos conhecer esta noite 3 dimensões da paz, sabendo que Deus ama a paz. De Gênesis e Apocalipse, você vê sempre Deus abençoando com paz, e você vê sempre o homem em conflitos. Sempre o homem em conflitos. A história da Bíblia Sagrada é de um homem, de um ser humano em conflitos. As guerras do antigo pacto eram tremendas. Bastava alguém desafiar um rei que ele vinha em cima e matava e dizimava. Olha, há histórias aqui violentas, como o ser humano se comporta. E Deus sempre promulgando a paz. Então, primeira dimensão, paz é parte do caráter de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Os deuses das outras religiões são deuses belicosos, são deuses de guerra. O caráter do nosso Deus da Bíblia é um caráter de paz, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus da paz. Veja o que diz Romanos 15:33. E o Deus da paz. Eu sei que parece uma ilusão, um pregador em pleno século 21, todo mundo anda aí se desajustando, dizer, olha, o Deus da paz. Mas a verdade é que nós somos cristãos. Quando você veio atrás desta voz que te chamou, você sabia que a voz de Deus é uma voz de paz. Porque a falta de tranquilidade, a falta de paz é muito grande aí no mundo. Quando você adentra a igreja, a primeira coisa que você tem que sentir é a paz de Deus. A igreja não é um tribunal. A igreja não é um lugar desafiador de vidas que se atiram umas contra as outras e que criam grupos. Não, nós somos uma família, nós somos a igreja. Então ele disse, o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele está falando, toda a igreja tem que ter paz. Eu sei que algumas pessoas estão me ouvindo aqui ou lá fora, ou através da internet, não têm esta paz. Mas você vai aprender que isto é parte do caráter de Deus. 2 Coríntios 13:11 diz, quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Veja quantos apelos do Espírito Santo, viva a paz, o Deus é da paz. Mas você não é isto que vê na vida das pessoas. Qualquer motivo, as pessoas já se degradam, já se atacam, já promovem o conflito, exatamente em vez de dizer o que está aqui na Bíblia. Pastor, mas eu tenho uma personalidade terrível, pisou o meu calo, eu parto para cima, eu insulto, eu grito. Olha, vou dizer uma coisa, talvez você não seja ainda salvo. Porque as histórias das pessoas transformadas, regeneradas, que cresceram na graça e no conhecimento de Deus, não têm 10, 15, 20 anos depois, atitudes que tinham lá atrás. Diz, aperfeiçoai-vos, tem que haver um aperfeiçoamento. Diz, consolai-vos, tendo o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amados, se eu não viver em paz, o Deus da paz não está comigo. E se o Deus da paz não está comigo, eu vou ser um agitador, eu vou ser uma pessoa de conflitos. Eu odeio conflitos. Eu não gosto de conviver com pessoas de conflitos. Não gosto. Não tenho na minha comunhão pessoas que amem a vida belicosa. Eu quero ter paz
com todos. Porque eu sei que o caráter de Deus é um Deus, e eu sei que se eu não viver em paz, a igreja não tem paz. Olha o que diz Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, isto é o caráter de Deus, faz parte, é a virtude de Deus. Deus é um Deus de paz. Pastor, mas eu não consigo ter paz. Você tem que lutar por isto. Você tem que pedir a Deus que trabalhe no seu interior. Você não sabe, desde que eu comecei a pregar esta série, a 4ª mensagem, amado, quantas guerras já vieram em cima de mim. Eu não estou aqui para ensinar caminhos diferentes, eu estou aqui para dizer paz, porque Deus é um Deus de paz, e quem não vive a paz não é de Deus. Então, a primeira coisa, paz é parte do caráter de Deus. Segundo, paz é uma grande bênção que Deus dá aos seus filhos. Diz em Gálatas 6,16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Não acredite você que todo mundo que diz que é crente é crente. Não acredite você que todo mundo que anda com uma Bíblia já é salvo. Diz, quantos andarem em conformidade com esta regra? Regra o quê? Com a doutrina sã. Não andou em conformidade, não há paz. Pastor, mas o senhor não tem dias que o senhor tem vontade de chutar o pau da barraca? Tenho, mas eu não chuto. O senhor às vezes não tem dias de querer dar um grito? Tenho, mas eu não faço, porque eu ainda sou humano, e poderia fazê-lo, e por que não? Então ele disse, se todos quantos andarem em conformidade com esta regra, com as regras de Deus, paz e misericórdia estejam sobre ele e sobre Israel, sobre a igreja. O problema maior é que pouca gente quer andar dentro das regras de Deus. Alguém me dizia no outro dia, todos nós queremos graça para nós e lei para os outros. E a Bíblia deixa claro, você tem que andar dentro das regras. Não andou dentro das regras, não há paz na tua vida, a misericórdia de Deus não está na tua vida. E o que adianta eu dizer que sou de Jesus, se eu vivo em conflitos? Não é de Jesus. A pessoa de Jesus sabe, ela é obrigada. Apóstolo, mas a tradição da minha família é de briga. Você tem que ser trabalhado, porque eu venho de uma cultura portuguesa de briga, eu venho de um país de guerra. Eu nasci de criança, eu já estava ouvindo que mataram, morreu. Eu vejo o conflito do meu país, Angola. Nós temos gente a esta hora ouvindo. Angola está desde 1960 para 61 em guerra. Eu tinha 6, 7 anos. Eu já ouvia dizer morreu, matou, cortou, explodiu. Então eu venho de uma cultura belicosa. A cultura portuguesa é uma cultura dura com as pessoas. E Deus trabalhou muito no meu coração. Eu me recordo que nos primeiros anos de ministério, olho por olho, dentro por dentro, amado. E um dia Deus começou a falar ao meu coração, Miguel, você é um anjo. Eu não lhe chamei para ser olho por olho, dente por dente. Eu lhe chamei para ser um pacificador. E Deus foi trabalhando, e olha, eu vou lhe dizer uma coisa, algumas vezes eu me envergonhei de ter sido olho por olho e dente por dente. E Deus foi trabalhando no meu coração, meu amado. Foi trabalhando no meu caráter, porque eu aprendi, eu só posso viver o cristianismo com paz e misericórdia se eu andar dentro das regras. Terceiro lugar, Deus ordena ao seu povo que busque a paz. Ele disse em Hebreus 12:14, olha, segui a paz com todos. Quer dizer que você tem que ter paz comigo e eu tenho que ter paz com você. Você tem que ter paz com a tua esposa tem que ter paz contigo. Nós temos que ter paz uns com os outros. Seguir a paz com... Pastor, mas aquele irmão ali, eu faço uma certa reserva. Desculpe, você não é cristão. Você precisa nascer de novo.
da água e do Espírito. Pois, se nós abrirmos exceções em tudo, nós vamos ser pagãos. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, essa santificação, agiasmos da palavra original grega, ninguém verá o Senhor, ninguém vê Deus agir. Então você veja, por que uma pessoa às vezes está aí num quebra-quebra da vida, não vê Deus agir nas finanças, não vê Deus agir na saúde, não vê Deus agir na família, porque não está seguindo as regras. Eu vou lhe dizer uma coisa: seguir regras cristãs em pleno século 21 é muito difícil. Porque é simples você dizer: o cego de Jericó, a mulher da hemorragia, o Zaqueu que subiu na árvore, o Moisés que estava no céu. Isso é muito simples. O problema é que Deus quer que nós tenhamos um padrão de vida para sermos sal e luz. E Deus não abre exceções, não. Aquele irmão pode brigar com aquele pode dizer. Ele não faz. Deus manda, esta palavra é uma espada de 2 gumes. Ele corta para lá e corta para cá. Por isso que eu lhe digo que é uma grande responsabilidade minha. Então ele disse: segue a paz com todos. Não seja belicoso, não seja uma pessoa que promove o conflito. Diz: siga a paz com todos, a santificação, o agiarmos. Pastor, o que quer dizer agiarmos? Que para eu ver Deus agir, é a consagração, é a dedicação, é o rompimento com o mundo e eu aderir às regras de Deus. Entende, Carlos? As regras de Deus são regras bíblicas. Se Deus diz não, Ele sabe por que disse não, é para o nosso bem. Se Deus diz sim, é para o nosso bem. Se Deus diz não pode, é para o nosso bem. Porque tu não sabes o teu amanhã, Deus sabe. Então, ele diz: primeiro, paz é parte do caráter de Deus. Paz é uma grande bênção que Deus dá aos seus filhos. Terceiro, Deus ordena ao povo que busca a paz. Quarto lugar, Deus ensina a usar a paz como forma de saudação. Você se lembra o que disse Romanos 1,7? A todos os amados de Deus estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. Então, até a saudação, você sabe quando uma pessoa tem paz, porque ela é chamada para transmitir a paz. Romanos 15,13, sim, diz: e o Deus da esperança vos enche todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Paz. Depois ele diz em Gálatas 1,3: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai. Então essa graça e paz, a paz anda associada à graça, a graça anda associada à paz. 2 Tessalonicenses 3,16, diz a palavra: ora o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. E o Deus, o Senhor, seja com todos vós. Então Deus diz: o Deus da paz vos dê continuamente a paz. Estou no hospital, tenho que ter paz. Estou no presídio, tenho paz. Estou na igreja, tenho paz. Estou na família, tenho paz. Porque se não tiver isto, não é salvo. Então a missão de Jesus foi uma missão pacificadora. Isaías 9,6 diz: um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus foi um pacificador. João 14,27, sim, diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe-vos a paz, continuamente. Efésios 2,17 diz: e vindo evangelizou paz a vós outros, os que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Veja, é intrínseco ao evangelho, a evangelização tem que ser com paz. Quando você for evangelizar alguém, seja pela igreja, por você, nunca diga a uma pessoa: você vai para o inferno. Mostre a paz, mostre a reconciliação, mostre que você é um pacificador. Então, paz com Deus, diz em Colossenses 1:19 e 20: porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo o mundo. Então diz que Deus é um Deus que reconciliou com paz. Romanos 12:18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz.
Depois ele diz: paz com Deus, paz com os outros, paz com você mesmo. Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o Senhor está falando à igreja de viver paz, de viver este caráter de Deus. Eu tenho usado muito aqui nesta mensagem, quando eu percebo conflitos, eu estou fora. Eu e minha família estamos fora, porque eu quero viver a eternidade, e a eternidade não é só quando eu morrer, eu quero viver a eternidade já, eu quero viver o Evangelho já. Minha esposa sempre me diz: Ângelo, não traga conflitos das pessoas para dentro da nossa casa, porque depois são 24 horas de conflitos, não posso. Então você tem que crer que Deus conserva em perfeita paz, quer dizer que há uma paz, mais ou menos, mas há uma perfeita paz, aquela pessoa cujo propósito é firme. Deus conserva em perfeita paz. Sabe quantas pessoas têm infarto do miocárdio, AVCs, tumores, problemas dermatológicos, depressões, angústias, medos, tensões, porque não têm paz? E sabe como é que as pessoas buscam paz? Tomando Lexotan, tomando Lexpiride, tomando, não sei que nomes mais que existem aí na praça, calmantes. Amado, calmante não é a paz de Deus. O grande calmante é esta paz do caráter de Deus se manifestar na nossa vida. Por isso é que Jesus disse em Mateus 5:9, olha lá: bem-aventurados os pacificadores. Então eu volto a dizer, é muito difícil você em pleno século 21 ser um pacificador, mas Deus quer e temos que ser. Deus quer, Bispo Bernardo, nesta sociedade, que o povo desta igreja seja pacificador. E se você quiser um conflito comigo, eu passo a 500 quilômetros de você, porque eu não quero conflitos com ninguém. Eu e a minha esposa somos alvos de conflitos todos os dias. Então, ouça, viver a paz é que é a vida cristã. Se não há paz, não há cristianismo. Por isso ele disse: bem-aventurados, macarioi, felizes são os pacificadores, e infelizes são os conflituosos. Eu vi quanto filho batendo em pai, pai matando filho, filho matando mãe. Você vê uma sociedade toda desgostosa, porque não sabem que Jesus gera uma paz que não tem nada a ver com o Lexotan, é uma paz espiritual. Então o pacificador tem um testemunho forte, ele mostra pelo seu testemunho que Deus fez uma obra em sua vida. Quando Deus nos reconciliou com Ele, Ele nos preparou para sermos reconciliadores. E o reconciliador é a pessoa que sabe que Deus operou na vida dela. 1 de Pedro 2,12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-os em vossas obras, glorifiquem a Deus. Então diz que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas nos observam. E nós não podemos dizer: olha, o patrão disse, aquele ali diz que é crente, é o pior empregado da minha empresa, aquele diz que é crente, tem um mau testemunho aqui no bairro. Não pode. Mas não pode mesmo. Porque Deus, amado, é porque o cristianismo, eu vejo o cristianismo com olhos bíblicos. As pessoas veem o cristianismo com, sei lá, com olhos de quem? Então nós vamos pensar que ninguém pode amar e adorar a Deus de forma correta se estiver em conflitos com outras pessoas. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Se tiver uma dúvida com alguém, eu chamo a pessoa e digo: olha, eu tenho dúvida, você disse isso, eu quero corrigir esta situação. Agora, eu não vou para a minha cama gerando e colhendo conflitos que os outros semeiam. Cada um é responsável pela sua sementeira.
Então o que diz em 1 João 4, 19 a 21? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como é que não amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amado, você tem que amar o irmão. Sim, mas o irmão me feriu, você tem que perdoar. Sim, apóstolo, mas disse isto. Você sabe como é que o Lobo Zagallo dizia, o treinador do Brasil? Tem que engolir. Porque Deus espera que a sua comunidade seja uma comunidade que reflita Deus e não reflita o mundo. Se temos Deus, nós temos que amar o próximo. Como é que eu posso dizer que eu amo quem não vejo se eu não consigo amar quem está na minha frente? Então, sei que Deus trouxe alguém aqui esta noite. E Deus colocou diante do satélite da internet alguém que está em lutas muito grandes na sua vida pessoal e espiritual. Se desiludiu com alguém. Está com emoções fora do controle. Está com a vida perturbada. Com a mente cheia de conflitos. Precisa de perdão e precisa de perdoar. Precisa de reconciliação e precisa de reconciliar. Precisa de ter paz para viver em paz. Então eu sei que há situações que promovem conflitos e divisões, mas nós temos que estar atentos para isso. O que diz em 1 de Pedro 5,8? Sede sóbrios, sede vigilante. Tem que estar vigilante. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A primeira pessoa que ele procura é o apóstolo da igreja. Chega para lá e ele vai em cima da mulher do apóstolo. Chegam para lá, vai em cima dos filhos do apóstolo. Chega para lá, começa na família. Chega para lá, ele parte para a guerra, mano. Porque ele é o mentiroso e a força dele é a mentira, e é com a arma poderosa dele que ele tem derrotado muita gente que se diz cristã nessa terra. Já anda procurando alguém, ele procura-me a mim todos os dias, procura-te a ti todos os dias. Então, procura como? Porque eu não vejo uma pessoa de chifres, não vejo uma pessoa de pata rachada, rabo, barbinho, eu não vejo. Mas eu vejo o diabo através de quê? Conflitos, tentações, encorajamento para ceder perante a desonestidade, o engano, desencaminhar a pessoa, aproveitar-se das iras não resolvidas, dos problemas, daquilo que as filosofias erradas promulgam, da controvérsia. É aí que Satanás usa. É aí que Satanás se mistura com as pessoas. Então, meu amado, o que disse Pedro? Versículo 9: resisti-lhe, firmes na fé. Quer dizer que a nossa fé em Jesus dá-nos a capacidade de resistir a esses ataques, porque ele anda diariamente procurando alguém para devorar. Ele tenta pelo telefone, ele tenta pelo SMS, ele tenta pelo Facebook, ele tenta pelo Instagram, iPad, iPod, iPhone, pelo aquele iPhone 4, 5, 6, aquele telefonezinho chinês de 10 reais, ele tenta por todo lado, mano. Então, é engano lançar a culpa de todos os conflitos também somente em Satanás, hein? É preciso que nós evangélicos assumamos as nossas responsabilidades e encorajamos os outros a fazer a mesma coisa. Por isso nós necessitamos de entender o significado desta palavra reconciliação. Efésios 4, 30 e 32 assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo se entristece? Aqui esta noite há pessoas que entristeceram o Espírito Santo. E diz assim: foi o diabo,
Foi a vizinha, foi o apóstolo da igreja. É melhor botar logo a culpa no apóstolo, que ele falou que ele é o alvo preferido de Satanás. Tá bom, bota em cima de mim. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Versículo de número 31. Longe de vós. Qual é a distância? Longe de vós. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícias. Então quer dizer que nós não podemos berrar uns com os outros, gritar uns com os outros, irar uns com os outros? Não. Não pode. Pelo menos comigo não pode. E eu espero que você tenha a mesma posição. Tem que resolver os conflitos em paz. Não é com berro, não é com ira. Volta lá, pastor, isso. Longe de vós. Qual é a distância? Longe quantos quilômetros? Daqui lá para Roraima, lá para cima, lá para o fim do mundo. Longe de vós, amargura. Quem é que está aqui amargurado? Diga amém. Ninguém, não diga ninguém amém. Diga amém. Ninguém. Amargura, cólera. Você já viu uma pessoa encolerizada? Que ameaça, que bate o pé, iras, gritarias. Eu odeio isso aqui. Acho uma falta de educação tremenda. Nem a espiritualidade, é a educação. Gritaria, blasfêmias. Você já viu que a pessoa blasfemar, falar mal um do outro? Blasfêmias, malícias. Porque eu ouvi dizer, porque disse malícias. Longe de vós. Depois diz o versículo de número 32. Antes, em vez disso, diz antes, sede uns para com os outros. Agora ele diz a regra. Você tem que ser benigno, bom, compassivo, paciente. Tem que perdoar, como também Cristo vos perdoou. Nós temos que ser bons uns para os outros. Sim, mas naquele irmão, aquele amado, não venho com essa conversa, porque isso não é cristianismo. Deus disse, esta é a regra. Deus quer esse tipo de paz. Deus quer que você seja um promotor da paz dentro da tua casa, da tua família. Pastor, e onde ficam as iras, discórdias, contenda, blasfêmias? Longe. Vamos jogar lá para a praia da Macumba, mas não na nossa casa, nem muito menos na nossa igreja. Amém, meu amado. Receba mesmo e pratique, vai ser bom para todos nós, querido. Que bom que temos uma pessoa que diz que recebe a palavra. Quem mais recebe a palavra? Ah, glória a Deus, é isso mesmo. Agora, apóstolo, o senhor tem 10 minutos. Qual é o pior testemunho que existe nestas questões de falta de paz entre os cristãos? Ações judiciais entre crentes. Amado, uma pessoa que processa um irmão num tribunal secular é do pior que existe sobre esta terra. Levar um irmão a tribunal é do pior dos piores. Porque eu tenho ensinado aqui em 1 Coríntios 6, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outra, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então nós não temos todos os problemas que houver aqui dentro, entre nós, nossas famílias, entre a tua família, todos os casos que têm implicações. Todos os casos têm que saber que é a igreja que tem jurisdição para resolver. Não é o juiz que não tem temor de Deus que resolve. Você vai levar perante o injusto e não perante os santos. Diz o versículo 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo virá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que devemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Apóstolo, a maioria das pessoas larga esta pasta. Eu não conheço muita gente que está pronta a viver isto aqui. Isto é cristiano, são as regras. Ele disse, você vai levar a um tribunal de uma pessoa que não tem nenhuma aceitação na igreja? Para a vergonha eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade?
Há um irmão em juízo contra outro irmão. Isto você sabe, perante incrédulos, só existir entre vós demandas já é uma completa derrota. Por que você não sofre a injustiça? Por que você não sofre o dano? Vós mesmos fazeis as injustiças e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Então Paulo deixou aqui as regras de Deus. Quem tem jurisdição não é o judiciário para resolver conflitos evangélicos ou famílias evangélicas. A coisa mais dolorosa, amado, e eu tenho essa experiência, já me botaram várias vezes em tribunal. É muito triste você estar num corredor de um tribunal cheio de demônios. Igreja evangélica, Cristo vive. Ou então nomes de irmãos, amado. E tem grupo que defende o errado, tem grupo que vai, vamos lá, pô, pau, solta, humilha mesmo. Amados, haverá muitas surpresas no dia final. Muita gente vai dizer: mas eu profetizei, eu curei, eu expeli demônios, e Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então nós estamos aqui, sabe, buscando a verdade de Deus, porque este ensino do pacificador é um ensino radical. Na cultura religiosa de hoje, amado, não existe. Então aí, você nem imagina a guerra que há entre cantores evangélicos e gravadores evangélicos. Está todo mundo nos tribunais, porque o meu hino cantou 4 vezes, que eu tenho direito a dizer, todos pedindo ao juiz. Sabe o que o juiz secular, que odeiam as igrejas, dizem: mas vocês são crentes e vieram aqui? Quem é que é crente de verdade diz: não, eu vou sofrer o dano, acabou, Deus diz assim, Ele vai fazer a justiça de outra forma. Então, amado, todas as questões legais têm que ser resolvidas pela igreja, não é por tribunais. Aqui nós temos que decidir disputas de forma bíblica. Os tribunais estão preenchendo o vazio criado pelo declínio da igreja, da família e da sociedade. Há um declínio. Hoje, pessoa casa, descasa, toma decisões, e depois já não toma, e depois ama, e depois já não ama. Isto é o declínio dos últimos tempos. Nossa igreja está comprometida e preparada para ajudar a resolver questões legais. Somos uma igreja pacificadora, levamos a sério o ensino da Bíblia. A igreja é mediadora. Nós não aceitamos que um cristão busque vingança em vez de paz. Eu tenho conhecimento de alguns casos, amados, de irmãos da igreja que nasceram aqui, conviveram aqui conosco, que botaram a mulher na justiça, botaram o marido na justiça, estão aí orando e pedindo orações para a vitória. Então um vai ser derrotado, o outro vai sair vencedor. Como é que fica? Não é um tribunal humano cheio de injustiças que vai julgar aqueles que não têm aceitação, que vão julgar as nossas causas. Estou falando em causas, conflitos entre irmãos, entre famílias, entre marido e mulher, empresariais, todas as áreas. Só há uma área que a igreja não pode se meter, que é na área penal. Área penal não tem jeito. Se uma pessoa se finge de crente e mata outra pessoa, a igreja não pode dizer a tal. Então o homicida, a Bíblia diz: o homicida ou suicida não entra, o parricida ou matricida. Quem mata um pai, quem mata uma mãe, quem mata uma pessoa, não pode ser crente. Então a igreja não vai dizer: agora, irmão, você matou a esposa aqui do irmão, já vamos fazer as pazes. Quem tem que fazer isso é o Estado. Penal é o Estado. Nós não temos jurisdição penal, nós ensinamos as pessoas a perdoarem, mas quem comete um delito tem que responder perante o Estado. O Estado tem que apenar a pessoa. Agora, isto que eu lhe ensino esta noite é tão relevante que durante os últimos 2000 anos, raramente alguém falou sobre este assunto. Existem igrejas que têm um escritório dos advogados para apenar irmãos da igreja. Deus me livre algum dia levar um irmão à justiça.
Isso é completa derrota. A Bíblia nos chama para sermos pacificadores. Por quê? Porque todo conflito, quando não resolvido, destrói relacionamentos. A igreja tem que promover o perdão. A igreja tem que promover a reconciliação. A igreja tem que promover a união das partes. Conflitos mínimos ou questões graves, sempre a pacificação é a vontade do Senhor. Deus quer que a sua igreja mantenha relacionamentos harmoniosos, porque eu aprendi que quem agrava disputas é Satanás. Então hoje eu termino lhe dizendo, o Espírito Santo nos ajuda a todos, mano, a resolver os nossos conflitos, para que não haja perdedores, para que haja Deus, para que Deus seja glorificado, e que todos nós possamos viver em paz. Você voltar para casa, botar a sua cabeça em cima de um travesseiro e dizer paz, paz, gloriosa paz, porque esta é a virtude maior de Deus. A sua graça implica implicitamente nesta paz maravilhosa. Então seja um pacificador, seja um reconciliador. Eu termino com a passagem de Mateus 18, que diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Então, se você pecar contra uma pessoa, você não espere que a pessoa faça outra coisa, ela tem o direito de lhe arguir. E se você ouvir quem está te arguindo, você tem paz. Depois diz o versículo 16: se porém não te ouvir, bota duas pessoas juntas, testemunhas, para que toda a palavra se estabeleça. Versículo 17: e se ela não atender, e se ele não atender, então diz a igreja. E se recusar a ouvir a igreja, ele é um gentio, ele é um publicano, ele não é um salvo. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra vai ser ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eu queria terminar, porque a hora se foi, lhe encorajando, amado, a você honrar a palavra. Vai valer a pena. Às vezes dói, às vezes a pessoa sente vergonha, às vezes a pessoa, mas é melhor seguir a regra bíblica do que você se conformar com o mundo. E eu vou lhe dizer para terminar, porque estão me ouvindo esta noite, ou estão me ouvindo pessoas que estão em atos judiciais e agravados com situações graves entre crentes. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você é de verdade um crente, você tem que correr amanhã ao tribunal e tirar a sua causa. Pastor, não fale isso. Eu já estou à beira, eu estou quase esmagando aquele irmão. Não sabia. O crente segue a Bíblia. O crente segue a Bíblia. Agora, levar um ex-marido, uma ex-esposa, filhos a tribunal, onde a pessoa será salva? Nunca. Nós vamos promover eternamente a paz nesta terra. Assim seja, assim disse o Senhor.